Hoje, a gente vai voltar no tempo, para a França do comecinho dos anos 1900. Imagina só, uma época em que a medicina estava prestes a encarar um desafio que ia virar de cabeça para baixo tudo que se achava que se sabia sobre doenças. Porque, de repente, começou a aparecer um novo tipo de paciente nos consultórios. Um paciente que podia ser, sei lá, um soldado desesperado, um trabalhador machucado ou simplesmente um mentiroso. Então, para entender o que estava acontecendo, a gente precisa olhar para duas leis que, na época, mudaram completamente as regras do jogo. Pensa bem, de um lado, o serviço militar passou a ser obrigatório para todo mundo. Do outro, uma nova lei garantia que os trabalhadores recebessem uma grana se sofressem algum acidente no trabalho. E aí, de repente, surgiram duas razões muito, mas muito fortes para alguém querer fingir que estava doente, ou para escapar do exército, ou para ganhar um dinheirinho sem precisar trabalhar. E, claro, o impacto disso foi imediato. Foi aí que entrou em cena um jovem médico do exército, um cara chamado Dr. Paul Chavigny. Ele olhou para aquilo tudo e sacou que não era um caso ou outro, era uma verdadeira epidemia de dissimulação, de engano. Foi ele mesmo quem escreveu, e a frase é forte: o medo da simulação deve agora assombrar o médico civil. E o Chavigny, vendo aquilo, decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ele tinha que ir a fundo nessa história. Pois é, essa era a questão central. De uma hora para outra, os consultórios começaram a lotar de casos super difíceis de diagnosticar. Eram soldados que, do nada, ficavam com o corpo paralisado, ou trabalhadores que, depois de um acidente bobo, sentiam dores terríveis nas costas. Os médicos, coitados, ficavam completamente perdidos. Era como enfrentar um inimigo invisível. A grande pergunta era: isso é uma doença de verdade ou é só uma encenação muito bem feita? E o que complicava tudo é que o conhecimento que os médicos tinham, bem, estava totalmente ultrapassado. Para ter uma ideia, o principal livro que eles usavam para identificar a simulação, um tal de Tratado de Boissot, já tinha 35 anos. Numa época em que a medicina evoluía super rápido, 35 anos era uma eternidade. Era a mesma coisa que tentar navegar usando um mapa de um século atrás, sabe? Simplesmente não servia mais. Então, imagina o tamanho do dilema para os médicos. Todos os métodos que eles conheciam eram para doenças, digamos, normais, com causas claras no corpo. E isso não adiantava nada agora. Eles ficavam num beco sem saída. Como é que se diferencia alguém que está fingindo muito bem de uma pessoa que está sofrendo de verdade com um problema nos nervos, um tipo de doença que a ciência mal tinha começado a entender, e a responsabilidade era enorme. Um erro no diagnóstico podia mandar um cara doente para a cadeia, ou dar uma pensão vitalícia para um espertalhão. E no meio dessa confusão toda, tinha uma vilã principal. A histeria. A histeria. Naquela época, esse era um termo meio guarda-chuva que os médicos usavam para um monte de sintomas físicos que eles não conseguiam explicar. A pessoa tinha paralisia, ficava cega, sentia uma dor horrível, os sintomas eram reais, mas não se achava nenhuma causa física para eles. A teoria era que a mente, de algum jeito, estava criando a doença no corpo, e por isso ela era chamada de a grande simuladora, porque ela conseguia imitar qualquer outra doença, transformando o trabalho do médico num verdadeiro pesadelo. E aqui o Chavigny teve uma sacada genial. Ele percebeu que a coisa não era tão simples, não era só o verdadeiro ou falso. Ele viu que existiam vários tipos de engano. Tinha a simulação pura e simples, o cara que inventa uma doença que não tem. Tinha a dissimulação, que é o contrário. A pessoa esconde uma doença de verdade, tipo, sei lá, sífilis, para conseguir um emprego. E tinha o que ele chamou de doenças pretestadas, que é quando a pessoa usa uma coisinha pequena, um machucadinho de nada, como desculpa para dizer que está totalmente incapacitada. O ponto principal é que a intenção da pessoa e a realidade da doença se misturavam de um jeito bem complicado. Ok, mas e os casos de fraude descarada, aqueles mais óbvios? Bom, existiam, claro. Tinha gente que não era nada sutil na hora de fingir. O problema é que os métodos que os médicos usavam para tentar pegar essa gente no pulo, bem, eram muitas vezes ainda mais grosseiros e até brutais. E olha só até onde ia a criatividade dos fraudadores. O Chavigny conta de um esquema em que uma galera usava uma pinça, uma ferramenta feita sob medida, para imitar direitinho a mordida de um cavalo. Eles se machucavam com isso e iam pedir indenização por acidente de trabalho. Quer dizer, isso mostra que não era só um impulso, era algo totalmente planejado. E para tentar combater fraudes assim, os médicos apelavam para umas táticas que hoje parecem coisa de filme de terror. Intimidação era o básico, mas eles chegavam a usar anestesia com cloroformo, achando que se a pessoa desmaiasse, o braço paralisado ia relaxar. Ou pior, davam choques elétricos como punição.
O Chavigny criticava isso com toda razão. Ele dizia que esses métodos não só eram perigosos, como não provavam nada. Afinal, uma pessoa com uma paralisia real, mas de origem histérica, também ia relaxar com anestesia. E qualquer um, sentindo uma dor de verdade, poderia confessar que estava mentindo só para fazer a tortura do choque parar. Mas agora a gente vai ver um caso que muda tudo. É a história de um certo soldado H. E é aqui que a gente vê como aquela linha entre fingimento e doença psicológica pode ficar absurdamente fina. E é aqui também que a gente vê a genialidade do método do Chavigny. Bom, o histórico do soldado H era, para dizer o mínimo, complicado. Desde criança ele tinha tiques nervosos, a família já tinha casos de doença mental. Depois de adulto virou um andarilho, teve problemas com a lei, foi preso. Para piorar, sofreu um acidente feio, uma queda de 9 metros. E ainda por cima desertou do exército. Ou seja, para qualquer médico militar daquela época, o cara era um retrato falado do simulador. Era um mau soldado que estava claramente procurando um jeito de escapar. E como era de se esperar, foi exatamente essa a conclusão oficial. O soldado se queixava de uma dor forte no peito, mas os médicos examinavam e não achavam absolutamente nada de errado. A conclusão foi óbvia para eles. Ele está mentindo. Então ele foi punido. E punido de novo, várias vezes. Mas a dor não passava. Foi aí que o Chavigny entrou na história. Em vez de simplesmente punir o soldado de novo, ele resolveu investigar a fundo. E o que ele descobriu foi impressionante. O soldado H tinha perdido quase toda a sensibilidade em grandes partes do corpo. Ele mal sentia toque, mal sentia dor e estava quase cego de um olho. Mas o mais estranho de tudo, o que não fazia sentido, era que o padrão dessa perda de sensibilidade não batia com nenhuma doença neurológica conhecida. Era como se fosse fisicamente impossível um nervo lesionado causar exatamente aqueles sintomas. E aí veio o diagnóstico do Chavigny. A grande virada na história, histeria. Ele entendeu que a dor, a cegueira, a falta de sensibilidade, tudo aquilo era real para o soldado. Ele não estava mentindo de propósito. Era o corpo dele que estava falando, botando para fora todo o trauma, todo o caos da vida dele, de um jeito que a mente consciente não conseguia processar. Ou seja, a doença era real, sim. A causa é que não era física, era psicológica. E esse caso do soldado H foi o exemplo perfeito para provar que o método do Chavigny era revolucionário. Ele propôs uma mudança total de filosofia. Em vez de transformar a consulta numa batalha, numa queda de braço entre o médico e o paciente para ver quem estava certo, ele propôs uma ciência da observação. A regra era simples: observe, não tire conclusões precipitadas. E o princípio por trás do método dele era de uma simplicidade genial. Era basicamente o seguinte: separe o que o paciente diz que sente do que o corpo dele faz sem que ele perceba. Porque, vamos combinar, reclamar de dor, dizer que tá fraco, isso é fácil de fingir. Mas e os sinais objetivos? Aqueles que a gente não controla? Reflexos, a pupila dilatando, a pele arrepiando. Essas coisas são impossíveis de simular. Para Chavigny, a verdade não estava no que a pessoa falava, mas sim nessas reações automáticas do corpo. Com isso, o método dele transformou o médico numa espécie de detetive. O trabalho não era mais acusar, era investigar. Era fazer um exame físico super detalhado, mergulhar de cabeça na história de vida da pessoa, da família, observar os gestos, a expressão, antes mesmo de começar a perguntar as coisas. Era procurar por padrões, por coisas que não batiam e, o mais importante de tudo, confiar nos sinais objetivos e não nas queixas. Foi basicamente trazer um método científico para uma área que até então era puro achismo e desconfiança. E aí que a gente chega no grande legado que o Chavigny deixou. Porque o trabalho dele, no fim das contas, foi muito além de só desmascarar quem estava fingindo. A investigação dele sobre a simulação acabou mostrando algo muito maior: os limites do conhecimento da própria medicina daquela época. O trabalho dele foi quase uma profecia, sabe? Muitas daquelas condições que na época eram todas jogadas no mesmo saco com o rótulo de histeria, ou que eram simplesmente ignoradas como fingimento, hoje são diagnósticos médicos reais, que a gente conhece por outros nomes: transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de conversão, síndrome de dor crônica, tudo isso. A dúvida que o Chavigny plantou foi o que abriu o caminho para a gente começar a entender tudo isso. Então, no fim das contas, essa história do Chavigny e dos simuladores é bem mais do que um joguinho de gato e rato. É sobre aquele momento crucial em que a medicina teve que encarar uma verdade: mente e corpo não são duas coisas separadas. É uma lição, na verdade, sobre a importância de ouvir o que o corpo tem a dizer, mesmo que a história que ele conta pareça completamente impossível. E tudo isso nos deixa com uma pergunta:
Uma pergunta que era importante lá em 1905 e que continua sendo super relevante hoje. Quando a mente que adoece o corpo, quando a origem do sofrimento é psicológica, mas os sintomas são físicos, são dolorosos, incapacitantes, será que essa doença é, de alguma forma, menos real? Fica aí a questão para a gente pensar.